Eu sou o professor João Batista e eu falo aqui do Ateliê Soler. Hoje eu vou mostrar para vocês, nesse experimento, como se mede a temperatura de um módulo fotovoltaico. Então aqui nós temos um módulo com 36 células ligadas em série, né? Esses pontos aqui são os pontos onde eu vou colocar o sensor termopar para fazer a verificação da temperatura. Tá? Então, eu tenho dois instrumentos aqui. Esse aqui é um multímetro de bancada, está na escala de temperatura, e o termopar é um termopar tipo K que o acompanha na conta. Né? E aqui um outro multímetro, né? Porém, fazendo a vez de um amperímetro. Certo? Então, aqui ele está medindo 157 miliamperes, tá, nesse momento, para essa irradiância que o módulo está recebendo. Ora, as cortinas estão fechadas, né? Então, a radiação que chega aqui na superfície do módulo é muito baixa, né? Logo, a corrente também é pequena. Apesar do módulo ter uma baixa potência, essa corrente aqui é uma corrente devido ao sombreamento da própria cortina aqui, que está, digamos, reduzindo drasticamente a irradiância incidente. Tá? Os dois instrumentos são novos, portanto, calibrados. Tá? E a ideia aqui é medir a temperatura em cada ponto. Né? Bom, esse amperímetro aqui, né, ao colocá-lo ligados aqui, né, nesses bornes, as ponteiras ligadas nesses bornes aqui do módulo, na realidade eu estou curto-circuitando o módulo a partir do amperímetro, né? Já que ele tem uma resistência interna, a resistência shunt é muito pequena, tendendo a zero, digamos assim. Tá? Logo, então, o módulo está em curto-circuito. Né? A corrente que eu estou medindo ali é a corrente curto-circuito para essa irradiância que está chegando. Bom, falando um pouquinho da construção do módulo, né? Ele possui 36 células, como eu já falei. As células são iguais, né? O fabricante produziu essas células, mas elas não são idênticas, né? Existe a chamada tolerância no processo de fabricação, o que deixa a célula um pouquinho diferente uma da outra, né? Então, mesmo que a corrente aqui em todas as células seja a mesma, porque todas as células elas estão em série, né? A corrente é uma só para essa irradiância, temperatura. Certo? Mas as tensões são ou podem ser um pouco diferentes, né? Pequena coisa, mas diferente. Haja visto que as células são iguais, mas não são idênticas, né? Então, a tensão produzida em cada uma delas pode ser um pouquinho diferente, né? A soma de todas as tensões dá a tensão aqui na saída. Eu não estou medindo tensão de saída, estou medindo a corrente curto-circuito. Nessa condição, a corrente é baixa, a cortina está fechada, coisa e tal, mas agora eu vou elevar a cortina, né, para que a irradiância incidente, né, seja maior. Podemos observar, né, que a corrente aqui já é um pouco maior, né? Para essa irradiância, então, ela está no valor de 702 miliamperes, tá? Estava em torno de 200, agora foi para esse valor. Claro. Né? E a temperatura, né, vai começar a subir, como vocês estão observando ali. Né, ó, 33,8, por aí vai. Deixa eu pegar uma outra medida aqui, né, uma outra célula.
tá? Para verificar como é que está esse negócio. Ó, 34,5, sempre tem que deixar um pouquinho o sensor entrar em equilíbrio térmico com a superfície, né? Todos esses pontos aqui, eles têm um adesivo, né, autocolante ali, que já está em equilíbrio térmico com a superfície do módulo por estar há mais tempo ali, né? Eles ficam permanentemente colados, tá? O sensor é que eu vou trocando de lugar. 37,9, aquela ali. Vamos botar aqui nesta. 37 graus Celsius. Vou botar naquela lá. Aguarda-se um pouquinho, né, para o equilíbrio térmico ser formado. Aquela ali está com 36, 35,9. Vamos ali. 36 e um pouquinho. Vamos para essa outra. 36. Ó, a corrente está na ordem de 718 miliamperes. A radiância ela pode variar a todo momento, né? Se tiver presença de nuvens, não é o caso neste momento, tá? Ela está com uma certa estabilidade, ok? Então isso dá para ver aqui pela corrente, ó, que está nesse valor aqui há algum tempo, né? Bom, 37 graus Celsius, né? E aí vai indo, vamos botar nessa célula aqui em cima, sempre tem que esperar um pouquinho, né, para que o sensor se adapte ao novo ambiente, né, que é a outra célula. Dá para observar, então, que as temperaturas das células são um pouquinho diferentes, né? Tá? Bueno, é importante também ressaltar que aqui na sala a- as janelas estão todas fechadas, né? Os vidros, as portas e, claro, tem as infiltrações de portas, de janelas. Colocar esse módulo lá fora, né? Segundo observações que já foram feitas, que eu também já fiz, né? As temperaturas das bordas elas ficam inferiores, né? Devido à dissipação térmica nas bordas, né? Troca mais calor nas bordas que na parte central, né? Bom, dá para medir temperatura de outra forma? Claro, com a câmera termográfica a gente pode medir temperatura, né? Mede toda a face do módulo numa vez só, né? Mas é bem mais custoso esse procedimento, né? Com um simples termopar, e se a gente usar um multímetro que mede temperatura, já pode avaliar a temperatura em cada célula. E depois fazer uma avaliação de qual usar, médio, coisa e tal, usar mais alto, por aí vai, né? Para que esse valor de temperatura? Se eu quiser determinar a potência de um módulo fotovoltaico e não tenho a tensão medida nem a corrente, no ponto de máxima potência, tensão e corrente, tá? Então, se eu tiver a medida da irradiância e da temperatura, a partir de uma equação eu consigo calcular a potência que está produzindo naquele momento, com aquela irradiância e com aquela temperatura, tá? Mas eu posso também determinar experimentalmente a potência do módulo, medindo a tensão no ponto de máxima potência e a corrente fazendo o produto das duas. É possível fazer isso, tá? Então, aqui o que eu quis mostrar aqui nesse experimento era como medir a temperatura de um módulo, né? Para quem está iniciando na área, quer saber como se mede temperatura, a gente pode fazer como eu fiz aqui, tá? Né? Uma das maneiras, é claro,
de fazer a medida da temperatura. É um sensor colado atrás, né? Sabendo que as temperaturas nas células não são as mesmas, né? São um pouquinho diferentes cada uma. Tá? Esse experimento, então, é um dos experimentos assim que eu gosto de fazer, né? Porque aqui no ateliê a ideia é trabalhar a parte técnica da energia solar fotovoltaica, seja células, módulos, inversores, conexão à rede, sistemas fotovoltaicos em geral, né? Microredes, mas sempre visando a parte técnica dos sistemas. Ok? Aqui no ateliê, então, eu dou cursos, né? E que vocês podem acessar no folder lá o link dos cursos e visualizar todos os materiais, plano de ensino, carga horária, os dias e tudo mais, certo? Então, eu fico por aqui e até breve. E vamos avançando.